Essa é a nossa aula 5, continuidade daquela aula lá. Hoje a gente vai falar de regras de derivação e a reta tangente também. Como é que a gente calcula de fato a reta tangente ao gráfico da função? Bom, a equação da reta tangente, nós vamos ter uma função e nós temos um ponto do gráfico da função. Nós vamos querer a equação da reta tangente ao gráfico da função nesse ponto. Então, a equação ao gráfico da função nesse ponto vai ser dado pelo seguinte: y menos f de x0 igual a f' de x0, x menos x0. Por que isso aí? Porque a equação de uma reta, de uma forma geral, ela é assim: y menos o y0 igual a m, que é o coeficiente angular da reta no ponto, que multiplica x menos x0. Tá? x0, y0 é um ponto, é o ponto que nós queremos. Tá? Isso aqui é o meu ponto P. Ele tem coordenadas x0, y0. Agora, essa parte aqui, ó, o f' de x0 é o meu coeficiente angular. Então, eu tenho o ponto, que é o x0, e eu tenho a derivada da função. Então, como eu tenho uma função, eu vou ter a função explícita lá, então eu vou ter a derivada da função. Então, quando eu calculo a derivada da função no ponto, eu tenho exatamente o coeficiente angular que eu estou atrás. Tá? Então, se você perceber aqui na equação, é a única informação que estava faltando, porque eu tenho essa, x0, y0, eu tenho m que estava faltando, eu calculo dessa forma, e eu vou ficar em função das variáveis y e da variável x. Tá? E aí eu tenho a equação da reta. Essa daqui é a equação da reta tangente. Lembrando o seguinte, que existe a reta tangente e existe também a reta normal. Elas têm uma relação, só muda, como vai ser no mesmo ponto, só vai mudar o coeficiente angular. O coeficiente angular da reta tangente, ou vou colocar assim, o coeficiente angular da reta normal, vou colocar um n aqui, tá? O coeficiente angular da reta normal, ele é igual a menos 1 dividido pelo coeficiente da reta tangente, tá? Então, pego o inverso do coeficiente angular da reta tangente e coloco menos na frente. Esse daí é o coeficiente angular da reta normal. Por quê? Porque a reta normal ela é perpendicular à reta tangente. Por isso que o coeficiente angular dela se comporta dessa forma. Então, ele é menos 1 sobre o coeficiente angular da reta tangente. E aí, a equação vai ficar desse jeito. Ó. Olha só mudou essa parte aqui, a parte do coeficiente angular. É menos 1 sobre f' de x0. E aí eu tenho a equação da reta tangente. Então, é importante você lembrar essa equação. Quando você tem uma reta que passa por um ponto x0, y0 e tem um coeficiente angular, você tem que usar isso daqui, y menos y0 igual a m, que multiplica x menos x0. E lembrando que o m é o coeficiente angular, que a gente pode calcular como sendo a derivada da função no ponto. Isso se for a reta tangente, tá? Se for a reta normal, não é isso, Se for a reta normal, é menos 1 sobre o f' de x0, tá? Mas se for a reta tangente, é isso aqui. Então, vamos ver um exemplo aqui. Olha só. Ache as equações da reta tangente e da normal, a curva y igual a x ao quadrado no ponto 1, 1. Ok? Então, vou fazer primeiro o da tangente e depois eu vou fazer o da normal. Eu tenho que f de x é igual a x ao quadrado. Isso implica que f' de x é igual a 2x, é a derivada. Lembrando que quando eu tenho x elevado a n, a derivada é nx elevado a n menos 1. E aí, agora, eu quero calcular o f'
porque m é igual a f' de x0, né? Isso vai implicar que m é igual a f' de 1. Isso daqui vai ser igual a 2 vezes 1, que é igual a 2. Portanto, encontrei o coeficiente angular, m é 2. Achei o coeficiente angular. Agora eu vou lá para a equação da tangente, tá? Equação da reta tangente. Como é que vai ficar? Lembrando que é y menos y0 é igual a m, que multiplica x menos x0. E aí, nós vamos ter y menos y0. Lembrando, ó, o ponto foi esse daqui. Ó, esse daqui é o x0 e esse daqui é o y0. Foi o ponto 1. Então, y0 é 1. M é 2. X menos x0, que é 1 também. Então, isso aqui vai implicar o quê? Isso aqui vai implicar que y é igual a 2x menos 2. E aqui eu tenho menos 1, né? Então, vai ficar mais 1 aqui. Então, isso implica que y é igual a 2x menos 1. Essa aqui é a equação da reta tangente. Tá? Essa aqui é a equação da reta tangente. Nós queremos calcular também a equação da reta normal. Tá? Só que o coeficiente da reta normal, que eu vou chamar de m índice n, que é da reta normal, ele vai ser igual a menos 1 sobre o m que eu tinha antes. Tá? Então, isso vai implicar que o m da reta normal vai ser igual a menos 1 sobre 2. E aí, vou fazer a mesma conta de novo aqui. Ó. Y menos y0 é igual ao m da reta normal, que multiplica x menos x0. Então, nós vamos ter o seguinte, y menos 1 igual a menos 1 sobre 2, que multiplica x menos x0, x menos 1. Isso vai implicar que y vai ser igual. Ó, quando eu multiplicar aqui, vai ficar menos x sobre 2. Aqui vai ficar mais, né? Meio. E aí eu vou ter mais 1 desse 1 aqui. Fazendo essa soma, né, vai dar 3 sobre 2. Então, y é igual a menos x sobre 2 mais 3 sobre 2. Essa aqui é a equação da reta normal. Equação da reta normal. Tá? Então, encontrei aí a equação da reta tangente e a equação da reta normal. Ok? Bom, não tem jeito, você tem que fazer conta. Você tem que substituir o ponto x0 e y0, calcular os coeficientes angulares e fazer a conta aí. Lembrando que você tem a reta tangente e pode calcular também a reta normal ao gráfico da função no ponto. Tá? Muito bem. E aí, a gente tem aqui a solução, né? A primeira aqui era da reta tangente, ela está aparecendo aqui. Y igual a 2x menos 1, foi o que a gente achou, né? E da reta normal, faz a conta também, tem que y é igual a menos x sobre 2 mais 3 sobre 2. Então, encontramos aí corretamente a equação da tangente e a equação da normal. Se a gente for visualizar o gráfico, é assim, ó. Esse daqui é a minha função, que está de verde aqui a função, o gráfico da função, y igual a x ao quadrado, e eu tenho o ponto 1, 1 aqui. Então, em vermelho é a reta tangente, e em azul está a reta normal ao gráfico da função. Então, a ideia é essa, você tem a tangente e você tem a normal. Tá? Nós fizemos aqui na nossa plataforma uma animação disso, tá? Na verdade, não é uma animação, é uma atividade interativa. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Que é muito legal porque você consegue visualizar em tempo real aí qualquer função que você colocar lá, você consegue visualizar. Tá? Você vem aqui na unidade 1,
E aí você vai em derivada e reta tangente aqui, ó. Reta tangente normal com GeoGebra. Quando você clica aqui, você não precisa ter GeoGebra instalado nem nada, tá? E aí, ó, você tem aqui, ó, aqui já está a função x ao quadrado, que é a mesma função que nós temos aí. Você pode visualizar a reta tangente e a reta normal. Aí eu posso caminhar com ponto aqui, ó, sobre o gráfico, e ele vai fazendo aí sempre a tangente. Eu vou colocar quando o ponto A é menos 1, né? O x0 é 1. Então, deixa eu tentar colocar aqui. Ó, fica meio impreciso. Tá vendo que quando eu olho para cá, ó, para ser 1, né? Ou eu dou um zoom aqui para eu ter mais precisão, ou eu digito lá direto 1. Agora eu consegui, ó. Dei um zoom e eu consegui ver aqui a tangente. Eu quero... E aqui aparece a equação da tangente, ó, tá? Que era 2x menos 1, que é o que nós encontramos lá. Mas eu quero calcular a reta normal. Eu clico aqui, reta normal. E aí eu tenho aqui, ó, menos meio mais 3 meios, tá vendo? Tá? E aqui tá o traço aqui da normal. Observe que se eu for caminhando aqui, ó, eu tenho também, para qualquer ponto que eu colocar aqui, eu tenho a tangente, tá? Então, é bem legal essa atividade aqui. Eu consigo mudar aqui o valor do ponto, consigo também mudar a função, tá? Por exemplo, eu pego a função aqui, x ao cubo menos 3x ao quadrado, por exemplo. Ó, agora eu tenho que centralizar aqui. Olha só. E aí, ó, eu vou movimentando aqui e eu tenho tangente e normal também, tá? Então, aqui nessa caixa de entrada, você pode colocar qualquer função. E escolher aqui também, nessa outra caixa aqui, ó. Nessa aqui você escolhe a função. Nessa aqui você pode ou movimentar o ponto aqui, né? Ou você pode também digitar o valor aqui. Por exemplo, eu quero lá no 1. Então, digito A igual a 1, dou Enter. Ele automaticamente já vai para a posição 1. Então, fica tranquilo para digitar. E aí você pode visualizar só a reta normal ou só a reta tangente, ou nenhuma das duas, né? Mas o legal é que aparece a equação delas aqui também, certo? Então, dá para você utilizar aqui esse applet, né, para você visualizar aí se você resolveu a questão de forma correta. Beleza? Bom, vamos voltar para a nossa aula. Perfeito. Proposição. Bom, aqui nós vamos iniciar a parte de regras de derivação. Nós pretendemos ver a regra de uma constante vezes uma função, a soma de duas funções, a soma e diferença de duas funções, o produto de duas funções, o quociente de duas funções, a derivação de ln, tá? E tudo mais. Então vamos lá para essas regras. O que acontece? A gente não vai utilizar limite, nós vamos só utilizar a regra. Então você tem que memorizar aí essas regras. Não precisa ficar demonstrando não, tá? Bom, essa daqui, ó, se você tem a função e elevado a x, a derivada de e elevado a x é e elevado a x mesmo. Então, essa daqui é a função que a derivada dela é ela mesma, tá? Então, se você considera a função derivada, né, olhando a função derivada, essa função e elevado a x é considerada um ponto fixo. Por quê? Porque quando você deriva a função e elevado a x, é o próprio e elevado a x. Isso vale para qualquer x real, tá? Então, se você enxergar a função e elevado a x, não tenha dúvida, deriva da ela própria, e elevado a x. Se você tem log de x na base a derivada disso é 1 sobre x ln de a. Isso para todo x positivo, né? Real positivo, tá? Então, não tenha dúvida também, quando você vê log de x na base a, isso daqui é f' de x, vai ser igual a 1 sobre x ln de a. 1 sobre x ln de a.
Aqui a gente vai omitir a demonstração dessas regras aqui. Mas você consegue provar só usando o limite, tá? Eu vou demonstrar algumas regras aqui e assim, eu vou demonstrar, mas eu não vou cobrar essas demonstrações também, tá? Que você prove que a derivada dessa função é isso. Não vou fazer isso não. A gente só quer calcular isso fazendo com limite, né? A gente só quer calcular limite utilizando as regras, tá? Olha só, no caso particular de ser ln de x, ln de x é quando eu tenho log na base e, certo? Eu tenho ln de x, isso é a mesma coisa que log na base e de x, certo? E aí o que vai acontecer? A derivada disso, né? Seria a derivada disso aqui. Seria o quê? Seria 1 sobre x ln de e, que é a base. Só que ln de e é 1. Então, isso daqui é igual a 1 sobre x. Então, nós vamos ter que a derivada do ln de x é um caso particular da derivada de log de x na base a. Então, derivada de ln de x vai ser igual a 1 sobre x. Também para todo x positivo. Então, essas regras aqui a gente não vai demonstrar, tá? Se você tiver curiosidade em saber como é que demonstra, qualquer livro de cálculo tem, qualquer livro de análise real tem. Beleza? Bom, aí a gente tem aqui um exemplo que já está envolvendo a derivada do e elevado a x. Olha só. Em que ponto da curva y igual a elevado a x, sua tangente é paralela à reta y igual a 2x? Então, perceba aqui que ele não está pedindo para calcular a reta tangente. Aqui, você já tem que é uma reta aqui, que você quer que ela seja paralela ao gráfico dessa função, e você quer saber qual é o ponto em que a função tem essa tangente paralela, certo? Então, só a título de curiosidade, eu vou abrir lá aquele nosso applet de novo, esse aqui, só para a gente fazer isso. Ó. Eu vou colocar a função e elevado a x aqui. Opa. E elevado a x. Aqui é a função. Vou tirar aqui temporariamente a tangente anormal e vou colocar a função, eu queria mostrar aqui a função y igual a x, y igual a 2x, né? Ó, y igual a 2x, eu vou ter aqui quando for 0 é 0 e quando for 1 vai dar 2. Ela vai passar no ponto 1, 2, né? E o ponto 1, 2 não necessariamente está aqui, tá? Mas seria um gráfico assim, ó. Nesse caso aqui, né, eu não tenho como colocar a reta aqui, tá certo? Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir o GeoGebra de novo aqui e vou fazer o gráfico dessa função aqui, porque lá não tem como eu colocar aquela reta lá, tá? Então eu vou fazer assim, ó. Eu venho aqui e coloco a função e elevado a x, que é essa aqui. Vou colocar lá para cá. E vou colocar a reta y igual a 2x, que é essa daqui. Vou só pintar ela de vermelho aqui, tá? Para destacar. Então, o que acontece? Nós estamos querendo uma reta que ela seja, toque um ponto aqui, tá? Eu vou colocar aqui o ponto, vou colocar um ponto aqui nessa curva e vou calcular a tangente também, todas as tangentes. Eu venho aqui em tangente, clico no ponto e clico aqui na reta. Isso aqui eu vou fazer de azul. Pronto. Essa aqui é a tangente à curva. E vou começar a movimentar aqui o ponto. Eu vou dar um zoom aqui. Olha só. Eu quero que essa azul seja paralela a essa vermelha. Ou seja, o coeficiente angular delas tem que ser o mesmo. Coeficiente angular. Então, olha só. Vou caminhar aqui com essa aqui até que ela fique mais ou menos paralela à vermelha. Tá?
Ainda não, passou um pouquinho, né? Lá, mais ou menos aqui, assim, ó. E a gente vê, ó, o coeficiente angular está quase batendo, ó. Aqui o coeficiente angular tem que ser quanto? Tem que ser 2, porque o dessa daqui é 2, né? Duas retas são paralelas quando tem o mesmo coeficiente angular, certo? Então, ó, aqui está dando quase 2, ela está quase paralela. Se eu der um zoom aqui, eu consigo fazer ela ficar paralela. Quer ver? Vou movimentar mais um pouquinho para baixo aqui. Aqui, ó. Nesse caso aqui, elas estão paralelas. Ó. O coeficiente angular aqui é 2, tá? Então, olha o que acontece aqui, ó. Nós estamos vendo que as retas são paralelas, ó. Afasto bem, ó, dá para ver que elas são paralelas, né? Então, o ponto seria esse daqui, ó. Aqui o ponto ele está mostrando que é 0,69, que é uma aproximação, um arredondamento do valor, tá? Vírgula 2. Eu sei que vai ser quando y é igual a 2. Ah, beleza. O que eu vou fazer, então? Claro, isso daqui é só para eu visualizar, tá, gente? Eu tenho que resolver aí a questão. Então, vamos lá voltar para a questão. Só para aqui eu só fiz visualizar. Agora eu vou lá na questão, eu vou resolver a questão, beleza? Bom, então, o que eu tenho? Eu tenho o seguinte, eu tenho que a função é y igual a e elevado a x, certo? Eu sei que a derivada da função y' é igual a e elevado a x também. Então, o coeficiente angular, eu sei que tem que ser o mesmo dessa reta aqui, né? E aqui o coeficiente angular é assim, ó, quando eu tenho uma reta, né, escrita nessa forma, y igual a x mais b, né? O coeficiente angular m é o a, é o que acompanha o x aqui. Então, quando ela está escrita nessa forma, y igual a x mais b, o coeficiente angular m é a. Então, nesse caso aqui, o m é 2. Então, eu tenho aqui m igual a 2. Isso quer dizer o seguinte, então, que o y' de x0, que é o m, né? Que ele é igual a e elevado a x0, isso daqui tem que ser igual a 2. Então, se e elevado a x0 é igual a 2, isso daqui vai implicar o seguinte, eu passo o ln dos dois lados, então vou ter que ln de e elevado a x0 é igual a ln de 2. Só que ln de e elevado a x0 é o próprio x0, então isso aqui implica que x0 é igual a ln de 2. Encontrei o ponto ln de 2. Então, eu consigo encontrar quem é o y0. O y0 é igual a e elevado a x0, que é igual a e elevado a ln de 2, e e elevado a n de 2 é 2. Então, eu encontrei o x0 e y0. Portanto, o ponto procurado P, né, é o ponto ln de 2, vírgula 2. Tá? Esse é o ponto. ln de 2, 2. Esse ln de 2 arredondando daquele 0,69 que a gente viu no gráfico lá. Tá? Então, esse daqui é o ponto procurado. Ah, então tem outro tipo de questão aqui, né? É dada a função, é dada uma reta que é paralela à reta que eu quero que seja tangente, eu quero saber qual é o ponto de tangência. Né? Então, ficou um pouquinho diferente aqui. Tá? E aí a gente consegue calcular direitinho. Beleza? Alguma pergunta aí? Perfeito. Vamos em frente. Bom, aqui nós temos o gráfico da função, né? Como eu falei para vocês. Ó. Esse ponto aqui é o ponto que nós estávamos procurando. ln de 2, 2. Aqui é o gráfico da função, que é a reta tangente. Aqui é o gráfico da função que foi dado em azul. E esse aqui, em vermelho, é o gráfico da reta tangente, no ponto. Ela é paralela à reta que foi dada, como o problema pedia. Tá certo? Bom, vamos para as regras de derivação. Tá? Nós vamos pensar em duas funções f e g, que elas são deriváveis em p, e k, uma constante. Então, as funções f mais g, kg e f vezes g são deriváveis em p, e nós temos as seguintes regras. Ó. A derivada da soma de duas funções é a derivada da primeira mais a derivada da segunda. Uma constante vezes a função é o quê? É a constante vezes a derivada da função.
E o produto de duas funções é a derivada da primeira vezes a segunda, sem derivar, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Tá? Então, vamos fazer aqui as demonstrações. Primeiro, vamos fazer a derivada da soma de duas funções. Tá? Bom, a derivada da soma, eu vou fazer na mão aqui, que é para não ficar só aparecendo aqui. Por definição, quando eu tenho a derivada num ponto, né, é o limite, isso daqui é o limite, quando x tende ao ponto, quando x tende a p, aí eu vou fazer f de x menos f de p dividido por x menos p. Só que agora não é mais só f de x, é f mais g, certo? Então isso daqui vai ser igual a f de x mais g de x menos, agora em p, f de p mais g de p dividido por x menos p. Isso daqui é a definição de limite, né? Aí, isso daqui vai ser igual ao seguinte, ó. Vou colocar aqui. Vai ser igual ao limite quando x tende a p. Aí, eu posso fazer o seguinte, ó. Eu estou com esse denominador aqui, eu posso quebrar em dois denominadores. Posso fazer esse dividido por esse, menos esse dividido por esse aqui, certo? Então, é isso que eu vou fazer, ó. Vai ficar f de x mais g de x dividido por x menos p. Vou fazer assim. Mas, observe que eu estou trocando o sinal aqui, ó, tá? Por que que eu vou... desculpa, eu vou fazer menos mesmo, tá? Menos f de p mais g de p sobre x menos p. Na verdade, o que eu quero fazer é o seguinte, ó. Eu quero juntar essa parte aqui do p com essa parte, a parte do f com a parte do f, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer assim, ó. Como esse daqui está negativo aqui, tá? Eu vou fazer assim, ó. Vou fazer f de x menos f de p. Menos, e aqui eu vou colocar o g de x, ó, já separando assim, tá? Mais, então eu vou colocar mais aqui. E vou colocar um colchete bem grande aqui. E vou colocar aqui assim, ó. G de x menos g de p. Dividido por x menos p. Olha o que que eu fiz aqui, ó. Eu estou pegando essa parte aqui, f de x menos f de p. E essa parte aqui, ó, g de x menos g de p, tá? E estou quebrando aqui em dois limites, nessa soma aqui. Só que a gente sabe que o limite da soma é a soma dos limites. Então, eu posso quebrar nesse limite mais esse outro limite aqui. Então, isso daqui vai ser igual ao limite, quando x tende a p, de f de x menos f de p, dividido por x menos p, mais o outro limite, limite de g de x menos g de p, dividido por x menos p, quando x tende a p. Agora, note que esse primeiro limite aqui, ó, é a derivada de f no ponto P. Definição, f de x menos f de p, dividido por x menos p, quando x tende a p. Então, essa primeira aqui é quem? É a derivada de f no ponto P. Mais, esse mais aqui. E essa daqui é a derivada da g, ó. G de x menos g de p, dividido por x menos p. Essa daqui é a derivada de p. Portanto, nós mostramos o quê? Nós mostramos que a derivada de f mais g de p é igual a f' de p mais g' de p, que era o que a gente queria. Então, se você tem a soma de duas funções, é a derivada da primeira
mais a derivada da segunda no ponto. Tá? É isso. Muito bem. Aqui está a conta, do jeitinho que eu fiz. E aí você tem que a derivada da primeira mais a derivada da segunda. Bom, e se eu tiver aqui um número vezes a função? Como é que fica isso? Bom, é simples. Ó. Eu quero a derivada, então a derivada é o limite, quando x tende a p, de... Agora a função é k vezes f, então vai ficar k f de x menos k f de p dividido por x menos p. Note que aqui eu posso colocar o k em evidência, né? E aí eu tenho o seguinte, ó, isso daqui é limite, quando x tende a p, de k, que multiplica f de x menos f de p sobre x menos p. Agora, lembrando que no limite, né, a constante ela pode sair. Quando eu tenho k vezes uma função, é k vezes o limite da função. Então, isso daqui vai ser igual a k limite, quando x tende a p, de f de x menos f de p, dividido por x menos p. E note para esse limite aqui, ó, limite de f de x menos f de p, quando x tende a p. Isso daqui é a derivada da função no ponto P. Então, isso daqui é k vezes f' de p. Portanto, nós mostramos o quê? Que a derivada de k vezes f aqui no ponto P, isso daqui é igual a k vezes f' em p. Como a gente queria, tá? Então, essa aí é a derivada. Então, se você tem uma constante vezes a função, a derivada é a constante vezes a derivada da função. A gente vai já ver exemplo disso, tá? Por exemplo, vamos colocar um exemplo logo aqui. Por exemplo, a derivada de 5x ao quadrado. O que é isso? Eu tenho um número vezes a função x ao quadrado. Vai ser o quê? O número 5 vezes a derivada de x ao quadrado, 2x. Então, isso daqui vai ser igual a 10x. Essa é a derivada. Tá? Então, tem aí um exemplo. Então, aqui a continha que eu fiz, tá? Só para vocês acompanharem depois aí no PDF. A derivada da função de uma constante vezes a função é a constante vezes a derivada da função. A derivada do produto agora. Agora eu tenho a derivada do produto de duas funções. E aqui a gente vai usar um truquezinho assim muito conhecido, tá? Que é quando você tem numa equação, você soma e subtrai uma parcela, a parcela continua valendo, né? Porque você está somando e está subtraindo, ou subtraindo e somando. Então é isso que nós vamos fazer aqui. Então olha só para colocar aqui a definição. Isso daqui é o limite, quando x tende a p, da função, que é f vezes g de x. Então, deixa eu colocar aqui, é f de x, g de x, né? F de x, g de x, menos f de p vezes g de p, isso tudo dividido por x menos p, tá? Agora que eu vou usar o truquezinho aqui, olha só. Vou fazer aqui o limite, quando x tende a p. E aí nós vamos ter o seguinte, ó. Primeiro eu vou colocar o f de x, g de x. Até agora eu só coloquei esse primeiro termo aqui. Agora eu vou subtrair e somar um termo aqui, que é um truque que a gente usa mesmo, tá? Que é menos f de p, g de x, que é um truque que é para dar certo a conta. Eu estou subtraindo esse termo, ó, f de p, g de x. Então, eu vou somar de volta esse termo, f de p, g de x. Não alterou em nada aqui a equação. E vou botar esse termo de volta aqui também, menos f de p, g de p. F de p, g de p. Dividido por x menos p.
tá? Bom, agora, o que que eu faço? Eu quebro aí em dois limites, eu quebro essa coisa aqui em duas frações, essa fraçãozona aqui em duas frações. Como é que vai ficar? Vou fazer assim, ó. Isso daqui vai ser igual ao limite, observe aí, eu vou juntar essa parte aqui, ó, tá? E vou pegar essa outra parte aqui, ó. Então vai ficar assim, ó. O limite de f de x, g de x, menos f de p, g de x, dividido por x menos p, quando x tende a p. E aqui eu vou ter mais, né, essa outra parte aqui, ó, tá? Dividido por x menos p. Vou colocar entre parênteses, entre colchete aqui. Essa outra fração aqui, que vai ficar f de p, g de x, menos f de p, g de p, sobre x menos p. Note que aqui nessa parte eu tenho que g de x é comum. Então posso colocar o g de x em evidência. Certo? E aí como é que vai ficar? Isso daqui vai ser igual. E aí eu já posso quebrar em dois limites também. Tá? Que é o limite da soma. Então aqui vai ficar o limite, quando x tende a p, de f de x menos f de p dividido por x menos p vezes o g de x. Eu coloquei o g de x em evidência aqui, tá? Mais o outro limite agora. Limite, observe que agora aqui, o que eu vou colocar em evidência? Eu vou colocar o f de p. Que eu tenho f de p aqui e tenho f de p aqui. Então, vou fazer assim, vai ser f de p que multiplica g de x menos g de p dividido por x menos p. Isso quando x tende a p. Note que aqui, ó, esse limite, ele é o quê? Ele é a derivada de f. E esse limite aqui, ó, o f de p, como o f de p é uma constante, está dependendo de p, eu posso colocar o f de p para fora. E aqui, essa outra parte aqui vai dar o limite de g de x menos g de p dividido por x menos p, quando x tende a p. Isso daqui é o g' de x, é a derivada de x. Então, chegou no resultado. Isso daqui vai ser igual a f' de x vezes g de x, mais f de p, né, que é vai ser a mesma coisa. Aqui eu estou calculando no ponto P, tá? Deixa eu corrigir aqui. Não é x, aqui é P, né? Certo? Que eu estou fazendo x tender a P, então aqui vai ser P. F' de P, G de P, mais, aqui ficou F de P, G' de P. Então, ó, a derivada da primeira vezes a segunda, né? Mais a primeira vezes a derivada da segunda. Então, portanto, a derivada de f vezes g' de p é igual a f' de p, g de p, mais f de p, g' de p. Tá? Vamos ver um exemplo bem simples aqui, só para ficar bem claro. Vou colocar um exemplo aqui. Ó, se você fosse calcular, por exemplo, a derivada de x ao quadrado vezes x ao cubo, vou só fazer uma besteirinha aqui, tá? O que seria essa derivada? Por um lado, nós sabemos o seguinte, que se eu pegar esse x ao quadrado vezes x ao cubo, isso daqui é x à quinta, né? Então, eu posso fazer assim, ó. Vou fazer primeiro de um jeito, tá? Vou fazer assim. Tirar a interrogação aqui e vou primeiro calcular aqui dentro. Isso aqui é a mesma coisa que a derivada de x à quinta, né?
E a derivada de x à quinta, isso daqui é igual a 5x à quarta. Não é isso? Ótimo. 5x à quarta, a derivada bonitinha. Se eu fizer por essa fórmula aqui, tem que dar o mesmo resultado. Então, é isso que a gente vai fazer. Ó. Quero calcular x ao quadrado vezes x ao cubo. Calcular pela fórmula aqui do produto. Então, olha só, é a derivada da primeira vezes a segunda. Então, a derivada da primeira, x ao quadrado, a derivada é 2x, vezes a segunda, sem derivar, x ao cubo, certo? Mais a primeira, sem derivar, x ao quadrado, né? Vezes x ao quadrado, vezes a derivada da segunda. Então, a derivada dessa daqui dá 3x ao quadrado, né? Essa conta, quando eu faço esse produto aqui, dá 2x à quarta. Mais, quando eu faço esse produto aqui, ó, dá 3x à quarta. Então, 2x à quarta mais 3x à quarta, isso daqui é igual a 5x à quarta. Que é o mesmo resultado que nós temos aqui, certo? Aí você fala, mas fazer da primeira forma é mais rápido. A gente só está fazendo aqui que é para mostrar que essa fórmula aqui vale, tá? Quando as funções são polinomiais, assim, a gente é um produto, a gente transforma num polinômio só, faz a conta, fica mais fácil. Mas às vezes você tem funções diferentes aqui, né? Que não são só polinômios. Aí você tem, por exemplo, x é elevado a x. Aí você tem que fazer o produto direitinho, tá? Para poder dar certo. Beleza? Então, é assim que faz a regra do produto, tá? Bom, aqui está a demonstração. Eu estou fazendo essas demonstrações aqui, tá, pessoal? Só porque eu quero falar, pô, o cara não demonstrou nada aí no curso de cálculo. Algumas demonstrações a gente faz, outras fica muito complicado, tá? E aí eu prefiro não fazer. Bom, eu tenho também que vale a regra do quociente, tá? Se eu tenho um quociente de duas funções, onde a função g ela é diferente de zero no ponto P, ou seja, ela não se anula, né, para não dar problema no denominador, então nós temos que a regra é a seguinte, que vai ser a regra 4. F dividido por g é o quê? É a derivada da primeira vezes a segunda, menos a primeira pela derivada da segunda, dividido pela segunda ao quadrado. Tá? É assim que é a regra do produto. Então, é parecido com a regra do... Desculpa, aqui é a regra do quociente, né? Então, a regra do quociente diz o seguinte, ó, eu pego a primeira, derivo, vezes a segunda sem derivar, menos a primeira sem derivar, vezes a derivada da segunda, dividido pela segunda ao quadrado. Aqui em cima fica parecido com a regra do produto, só que é menos, e no denominador vai aparecer a função que está no denominador elevada ao quadrado, certo? Então, é um jeito de memorizar aqui a regra do quociente, tá? Nós vamos demonstrar aqui a regra do quociente. Então, vamos lá. Ó, como é que é a derivada, né? Então, de novo, vai ser o limite quando x tende a p de... Aí aqui vai ser a fração f de x dividido por g de x menos f de p dividido por g de p sobre x menos p. Tudo bem? Até aqui só está aplicada a definição, tá? Agora note que isso daqui é igual ao limite quando x tende a p. E aí eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou quebrar em dois quocientes, tá? Porque eu posso fazer o seguinte, ó, o MMC aqui desse denominador é g de x, g de p. G de x vezes g de p, certo? Então, eu posso escrever isso aqui da seguinte forma. Eu coloco aqui 1 sobre g de x vezes g de p, multiplicando aqui, né? E aí eu utilizo esse... Faço a conta aqui, ó.
G de x, G de P, dividido por G de x, vai dar G de P. Então, faço G de P vezes F de x. Então, vai ficar F de x, G de P. Tá? Estou fazendo aqui o MMC desses caras aqui. Tá? E já coloquei aqui G de x, G de P. Quando eu divido agora G de x, G de P por G de P, vai dar G de x. Então, aqui vai ficar menos F de P, G de x. Só fazendo o denominador aqui. Certo? E aqui embaixo vai ficar x menos P. Ok? Muito bem. Observe que eu posso somar e subtrair F de P e G de P ao numerador. E aí eu vou ter o seguinte. Ó. Qual é o termo que eu vou somar e subtrair? Eu vou somar F de P, G de P. Que esse aqui é aquele truque também que eu vou usar. Vou somar aqui. Ó. Então isso daqui vai ficar igual ao limite, quando x tende a P, de fazer aqui, ó, F de x, G de P, aí eu vou fazer menos F de P, G de P, mais ele de novo, F de P, G de P, e aí vou colocar esse termo aqui agora, menos F de P, G de x, dividido por x menos P. Tá? Bem aqui eu tenho ainda o 1 sobre G de x, G de P. Bom, esses truquezinhos, tá? A gente sempre utiliza assim nessas demonstrações. Então, você vai ver muito isso daí acontecer. Bom, note que eu quero juntar essa parte aqui, ó. Eu quero juntar, porque eu quero fazer f de x menos f de p. Né? E quero fazer g de x menos g de p. Tá? Então, eu tenho que juntar os termos corretamente aí. Beleza? Então, o que eu vou fazer? Ó? Nessa parte aqui, ó, o g de p, aqui, ele é o termo em comum nessas duas primeiras parcelas aqui. E nessa segunda aqui, você percebe que quem é o termo em comum é o f de p. Então, vou colocar em evidência aqui o g de p e nessa outra parcela aqui, eu vou colocar o f de p. Tá? Então, como é que vai ficar? Isso daqui vai ficar igual a o limite quando x tende a p. E aí eu vou ter aqui f de x menos f de p dividido por x menos p vezes o g de p. Que foi essa primeira parte aqui que eu coloquei o g de p em evidência. Tá? E aí eu vou colocar menos aqui. Por que menos? Porque agora eu vou colocar o menos f de p em evidência aqui. Tá? Menos f de p aqui. Então vai ficar g de x menos g de x menos g de p. Observe que aqui era positivo, como eu estou colocando menos, vai ficar negativo, né? Dividido por x menos p vezes o f de p, que é o que eu estou colocando em evidência. Isso tudo aqui, né, tá multiplicado por 1 sobre x menos p, certo? Isso tudo aqui está multiplicado por 1 sobre x menos p, que eu vou fazer assim, ó. Colocar um parêntesesão aqui, um colchetezão, tá? E um parêntesesão aqui, ó. Isso tudo vezes 1 sobre g de x, g de p. E fecho aqui, tá? Bom, o que a gente percebe
aqui. Ó, quando eu fizer o limite vai entrar aqui, né? O limite entra nessa parte aqui. Eu vou ter o limite dessa aqui, menos o limite dessa aqui, vezes 1 sobre x menos p. Então, isso daqui vai ser igual. Quando eu olhar para cá, esse limite aqui, ó, f de x menos f de p dividido por x menos p, é a derivada da f. Então, isso daqui vai ficar assim, ó, f' no p, certo? Vezes g de p, que é essa parte aqui. G de p. Menos. Esse limite aqui, ó, é a derivada da g no ponto P. Então, g' de P vezes f de P. Certo? Note que isso daqui tudo já foi, né? E vezes g de P, g de x, g de P. Só que quando x tende a P, isso daqui tende a g de P. Então, vai ficar g de P vezes g de P, que isso daqui é g de P elevado ao quadrado. Certo? Então, eu cheguei aí no resultado. Tá? Portanto, quando eu tiver a derivada de f sobre g' de p, isso daqui é igual a derivada da primeira em p, vezes a segunda sem derivar, menos a primeira. Observe que aqui não tem importância, porque é um produto, né, comutativo. Então, coloco f de p, g' de p, dividido por g de p elevado ao quadrado. Tá? Então, aí eu tenho o resultado. Vamos ver um exemplozinho rapidinho? Olha só. Se eu tenho aqui, por exemplo, tá? Vou fazer assim, ó. X à quinta sobre x ao quadrado. Só parecido com aquele, só para a gente ver que dá certo. Tá? O que é a derivada disso? Se eu fosse simplificar isso daqui, né? X à quinta dividido por x ao quadrado dá x ao cubo, né? X ao cubo. E a derivada de x ao cubo é... Deixa eu fazer só coisa aqui para não confundir as coisas, tá? A derivada de x ao cubo é 3x ao quadrado. Beleza? Agora eu vou fazer bem aqui a conta utilizando a regra do quociente. Olha só. Eu quero fazer a derivada de x à quinta por x ao quadrado, né? Então, o que vai ser a derivada disso aqui? Vamos lá. Aí eu vou fazer a derivada da primeira, então vai ficar 5x à quarta, menos a derivada da segunda, 2x, certo? Dividido pela segunda ao quadrado. Não é isso? Não, desculpa. Ó, a derivada da primeira vezes a segunda, né? X ao quadrado. Menos a primeira, x à quinta. Vezes a derivada da segunda, 2x. Dividido pela segunda ao quadrado. X ao quadrado dá x à quarta. Tá? Então, de novo, a derivada da primeira, 5x à quarta. Vezes a segunda, x ao quadrado. Menos a primeira, x à quinta, vezes a derivada da segunda, 2x. Dividido pela segunda ao quadrado. Vamos fazer a conta aqui. Ó. Aqui vai dar 5x à sexta, né? 5x à sexta menos 2x à sexta. Não é isso? Dividido por x à quarta. Então, isso daqui vai dar o quê? Ó, 5x à sexta menos 2x à sexta dá 3x à sexta. Então, 3x à sexta dividido por x à quarta. Quando eu faço x à sexta dividido por x à quarta, isso dá x ao quadrado. Então, vai dar 3x ao quadrado. Mesmo resultado que nós obtivemos aqui embaixo, fazendo a simplificação, né? Novamente, dá mais trabalho fazer assim? Dá, porque se a gente simplifica logo no começo, a conta fica mais simples. Mas, como eu falei, nem sempre é uma potência de x dividido por outra potência de x, tá? Pode aparecer funções malucas aqui, então você vai ter que aplicar a regra do quociente mesmo. Não tem jeito, você não tem como fugir disso,
Tá bom? Muito bem. Então, nós temos aí 4 regras que tem que ser memorizadas, tá? Não tem jeito. Você tem que memorizar, você tem que lembrar aí dessas regras, tá? Vamos lembrar aqui antes do exemplo quais foram as regras, tá? A primeira regra foi a derivada da soma, né? Se eu tenho f de x mais g de x. O que é isso? É f' de x mais g' de x. A segunda regra foi do produto. Se eu tenho uma constante vezes a função, esse f está quase um sinal de mais, né? A derivada disso é a constante vezes a derivada da função. A outra foi a derivada do produto, né? Se eu tenho f de x vezes g de x, a derivada disso é a derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira sem derivar, vezes a derivada da segunda. E a quarta regra, que foi a última, é a regra do quociente, né? Eu tenho f de x dividido por g de x. Então, a derivada disso é o seguinte quociente aqui, f' de x vezes g de x, menos f de x, g' de x, dividido por g de x elevado ao quadrado. Beleza? E aí, com essas 4 regras aí, a gente já faz coisa pra caramba, tá? Dá pra resolver uma porção de exercício aí. Beleza? Bom, alguém tem uma pergunta a fazer até aqui? Ou tá tudo tranquilo? Tá de boa? A hora é essa. Vamos para um probleminha aqui, tá? Seja f de x igual a 4x ao cubo mais x ao quadrado, calcule f' de x e b f' de 1. Então vamos lá. Vamos aqui na letra A. Ó, eu quero calcular f' de x, tá? Então note que aqui eu tenho um produto de uma constante vezes a função mais a outra função. Então como é que vai ficar isso? Vai ficar essa derivada aqui, ó, 4 vezes a derivada de 3x ao quadrado. Derivada de 3x ao quadrado, desculpa, a derivada de x ao cubo. A derivada de x ao cubo é 3x ao quadrado. Eu já estava falando a resposta, né? Mais essa derivada aqui, 2x, certo? Então isso daqui vai dar o quê? 3 vezes 4, 12. 12x ao quadrado mais 2x. Note que quando eu tenho essa derivada aqui, eu já posso fazer o produto direto desse com o número que está multiplicando aqui na frente, tá? Então, já faria o seguinte, essa derivada aqui, ó, 3 vezes 4, 12. Então, já faço assim, 12x ao quadrado. Não preciso passar por esse passo aqui para depois virar o 12, tá? Eu posso fazer direto o produto. 3 vezes 4, 12. 12, aí eu faço x elevado a n menos 1, tá? X ao quadrado. Tudo bem? Bom, portanto, nós calculamos aqui a derivada da função. A derivada da função é 12x ao quadrado mais 2x. Tá? A letra B, ele está pedindo para calcular a derivada da função em 1. Então, como a gente já tem a derivada da função, é só substituir o 1. Né? Isso daqui vai ser 12 vezes 1 ao quadrado mais 2 vezes 1. Então, 1 ao quadrado é 1, vai dar 12, mais 2 vezes 1, 2. Então, 12 mais 2 igual a 14. Tá? Portanto, f de 1, f' de 1 é igual a 14. Calculamos aí, resolvemos o exercício. Tranquilo aí, pessoal? Tá bem simples, né? Aí, assim, com o decorrer do tempo, a gente vai fazer mais contas e tal, mais exercícios, e você vai ver que é questão de prática, tá?
Você tem que praticar, você tem que lembrar lá das definições, como é que calcula cada derivada dessa. Vamos em frente. Aqui está a solução. E vamos para o próximo exemplo. Calcule g' de x, onde g de x é igual a 5x à quarta mais 4. Então vamos lá. Quem vai ser g' de x? G' de x vai ser igual. Já vou fazer direto aqui, ó. 4 vezes 5, 20. Então vai ficar 20. X elevado ao cubo. Mais a derivada da constante. A derivada da constante é zero. Vou colocar aqui zero só para a gente lembrar, tá? Então isso implica que a derivada de g vai ser igual a 20x ao cubo. Já acabou aqui. Tá? Muito fácil, né? Eu já sei fazer isso. Olha aí. (20x ao cubo). Olha aqui agora um quociente. Ó. Note que esse quociente aqui a gente não consegue simplificar, né? Que eu tenho um 2x mais 3 dividido por x ao quadrado mais 1. Então a gente não consegue aí simplificar para ser só uma derivada, que a gente fizesse uma derivada da soma, uma derivada do produto, tá? Então nós vamos utilizar a regra do quociente. Então vamos lá. Ó, o que vai ser f' de x? Vai ser igual. Eu vou fazer bem devagar aqui, tá? Que eu vou representar assim, ó, é a derivada da primeira, 2x mais 3, derivada. Vezes a segunda sem derivar, x ao quadrado mais 1. Menos a primeira sem derivar, 2x mais 3, vezes a derivada da segunda, x ao quadrado mais 1. Derivada. Dividido pela segunda ao quadrado. Então vai ser x ao quadrado mais 1 elevado ao quadrado. Tá? E aí eu vou fazer as derivadas aqui agora. Então olha só, a derivada de 2x mais 3 é só 2, né? Derivada de 2x é 2 e a derivada de 3 é 0. Então ficou só 2 essa derivada aqui. 2 que multiplica x ao quadrado mais 1. Menos isso daqui, que é a função mesmo, 2x mais 3. A primeira, né? Vezes a derivada da segunda. Então a derivada de x ao quadrado mais 1 é 2x. Então, 2x. Dividido pela segunda ao quadrado, que eu vou deixar indicado assim ainda. X mais x ao quadrado mais 1 ao quadrado. Agora vamos ver o que acontece aqui. Ó. Vou desenvolver essa parte aqui. Então, f' de x vai ser igual. Vou fazer esse produto. 2 vezes x ao quadrado mais 1. Vai ficar 2x ao quadrado mais 2 menos... Muito cuidado com os sinais aqui agora. Vou fazer 2x mais 3. Então, vou pegar essa primeira parte aqui e vou multiplicar por 2x. Então, vai ficar 4x ao quadrado. 4x ao quadrado. E essa parte aqui, o 3, vou multiplicar por 2x. Vai ficar 6x. Só que, ó, lembra o sinal de menos aqui na frente. Então, vai ficar menos 6x. Dividido por x ao quadrado mais 1. Isso tudo elevado ao quadrado. Vamos ver o que vai dar isso aqui. Ó. 2x ao quadrado menos 4x ao quadrado, isso vai dar menos 2x ao quadrado. Então, vou colocar aqui. Menos 2x ao quadrado. Menos 6x mais 2. Dividido por x ao quadrado mais 1. Opa! Isso aqui tudo elevado ao quadrado. Né? Então, não tem mais nada para a gente fazer aí. Ficou desse jeito. Tá? Então, só para colocar o resultado final, f' de x vai ser igual a menos 2x ao quadrado menos 6x mais 2
dividido por x ao quadrado mais 1 elevado ao quadrado. Essa aqui é a derivada da função que nós estávamos atrás. Você percebe que a regra do quociente ela dá um pouquinho mais de trabalho, né? Mas não tem jeito, você tem que fazer a conta que é pedida, tá? A regra do quociente ela é mais elaborada, né? Então, nós temos que fazer assim. Muito bem. Esse aqui é a solução e nós temos aí esse resultado que nós acabamos de encontrar. Bom, vamos ver um agora que envolve produto de duas funções, que é mais elaborado aí, ó. F de x igual a 3x ao quadrado mais 1, isso tudo multiplicando o e elevado a x. Então, só lembrando a regra de derivação do produto, né? Se eu tenho duas funções multiplicando, f de x vezes g de x, o produto, né? A derivada do produto é a derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. É isso? Muito bem, então vamos fazer aplicando aqui. Tá? O que vai ser a derivada de 3x ao quadrado mais 1, que multiplica e elevado a x? Né? Então vamos lá, vou fazer devagar também. Ó. Vai ser a derivada de 3x ao quadrado mais 1, que é a derivada da primeira, vezes a segunda e elevado a x, mais a primeira, 3x ao quadrado mais 1, vezes a derivada da segunda, e elevado a x, a derivada disso. E o que é isso aqui? Vamos lá, a derivada dessa daqui, ó, vai ficar 3 vezes 2, 6x. 6x. A derivada de 1, que é uma constante, é zero, então não vou nem botar. Então é 6x vezes e elevado a x. Mais, agora, essa daqui, que é a função 3x ao quadrado mais 1, vezes a derivada de e elevado a x. E a derivada de e elevado a x, a gente já viu que é e elevado a x mesmo. Note que aqui eu posso colocar o e elevado a x em evidência. Então, essa derivada de 3x ao quadrado mais 1, que multiplica e elevado a x, vai ser igual. Vou colocar o e elevado a x em evidência. Então, aqui, juntando essa parte, 3x ao quadrado mais 1 mais 6x, eu vou ter 3x ao quadrado mais 6x mais 1, que multiplica e elevado a x. Então, esse é o resultado da derivada da função. Beleza? Muito bem. Então, aqui está a conta. Coloquei em evidência e obtive o resultado. Vamos fazer aí mais um exemplo. Olha só. Se f de x é igual a x elevado a x, determine f' de x. Na letra A. Então, olha só. Como é que vai ficar a derivada de x e elevado a x? Nós vamos ter o seguinte. Ó. Eu tenho aqui x e elevado a x e eu quero derivar isso. Derivada do quê? Do produto. Né? Então, vai ser a derivada da primeira, a derivada de x, vezes e elevado a x, mais a primeira vezes a derivada da segunda, x vezes a derivada de e elevado a x. E o que é isso? A derivada de x é 1. 1 vezes e elevado a x dá e elevado a x, mais x vezes a derivada de e elevado a x. A derivada de e elevado a x é e elevado a x mesmo. Colocando e elevado a x em evidência, isso daqui dá x mais 1 e elevado a x. Ok? Eu tenho aí a solução. X mais 1 e elevado a x. Tá? Bom, aqui está a solução, né? E eu tenho x mais 1 e elevado a x como solução. Agora, ele está pedindo o seguinte, ó, encontre a derivada enésima dessa função.
x e elevado a x. Então, note que a derivada primeira, vamos fazer uma continha aqui. Ó. A derivada primeira da função, f' de x, ela foi igual a x mais 1 e elevado a x, certo? Vamos calcular aqui a derivada segunda, tá? Vou fazer aqui, ó. Derivada segunda de x. O que vai ser? A derivada da primeira pela segunda, que é regra do produto de novo. Então, a derivada da primeira pela segunda. Ó, a derivada disso, x mais 1, é 1, vezes a segunda. Então, vai dar só e elevado a x. Mais a primeira, x mais 1, vezes a derivada da segunda. Derivada de elevado a x é e elevado a x mesmo. Quando eu coloco o e elevado a x em evidência, eu vou ter x mais 1 mais 1. Então, isso daqui vai dar o quê? X mais 2. E elevado a x. Beleza? Se eu for calcular a derivada terceira, observe, a derivada terceira de x é o quê? É a derivada da derivada segunda. Então, vou pegar essa parte aqui, ó, e derivar. E o que é essa derivada? Derivada da primeira pela segunda, mais a primeira pela derivada da segunda. Derivada do produto de novo. Quando eu faço essa derivada aqui, quanto é que dá? Dá 1. Então, 1 vezes e elevado a x. Vai dar e elevado a x. Derivada da primeira pela segunda. Mais a primeira, x mais 2, vezes a derivada da segunda, que é e elevado a x mesmo. Então, note, ó, que nós vamos tendo esse padrão repetido aqui. Quando eu colocar em evidência, eu vou ter o quê? X mais 3 e elevado a x. Então, na derivada primeira deu x mais 1 elevado a x. Na derivada segunda deu x mais 2 e elevado a x. Na derivada terceira deu x mais 3 e elevado a x. Quanto é que vai dar na derivada enésima de x? Você vai percebendo que o padrão vai se repetindo. Isso daqui vai dar x mais n e elevado a x. Não tem jeito. Certo? Você vai ter esse padrão aí se repetindo e você vai ter essa derivada aí, tá? Depois você faz com mais calma essas continhas, né? O ideal é você repetir essas contas e aí você vai chegar nesse resultado. Você vai concluir, né? Você vai, realmente eu estou fazendo essa conta aqui, né? Vai chegar a x mais 1 elevado a x, x mais 2 elevado a x, x mais 3, x mais 4, x mais 5 elevado a x e assim por diante. Tá? Claro que você não vai ficar fazendo até a derivada décima, por exemplo, porque não adianta, você vê que esse padrão se repete, certo? Muito bem, então nós temos aqui a solução e você percebe, aqui eu fiz até a quarta, né? Você percebe que fn de x, ou seja, a derivada enésima aqui de x, vai ser x mais n elevado a x, tá? Bom, para finalizar a aula de hoje, vamos ver um último exemplo aqui que está relacionado com a equação da reta tangente. Já está até um pedaço da solução aqui. Eu quero só o enunciado aqui. Ó. Determine a equação da reta tangente ao gráfico da curva y igual a e elevado a x sobre 1 mais x ao quadrado no ponto 1 e meio de e, né? Por que é meio de e aqui? Ó, se você substituir aqui o x igual a 1, você vai ter e aqui embaixo vai estar 2, né? Então, é e sobre 2, que é esse valor que está aqui. Certo? Então, vamos resolver isso daqui. Bom, nós já temos aqui um pedaço da solução, mas eu vou fazer do zero, tá? Deixa eu ver se eu tenho um espaço aqui. Não tem, né? Eu vou abrir aqui aquele nosso quadrozinho, aquele quadro branco. Vou abrir o quadro branco aqui, tá? Pra cá. Abrir o quadro branco aqui para a gente fazer aqui. Nós temos o seguinte, ó. A minha função, ela é y igual a uma fração assim, e elevado a x dividido por 1 mais x ao quadrado, tá? E ele quer calcular a reta tangente
ao gráfico da função. Ao gráfico da curva no ponto 1 e E sobre 2. Esse daqui é o ponto, certo? Então, lembrando, nós precisamos calcular o coeficiente angular aqui da reta. Ele vai ser igual à derivada da função no ponto 1, né? Quando x for igual a 1, certo? Então, nós precisamos primeiro disso. Então, nós temos que calcular essa derivada dessa função, substituir o valor 1, nós vamos estar encontrando o coeficiente angular. Com o coeficiente angular e o ponto, nós conseguimos descobrir quem é a reta tangente aí, certo? Então, o primeiro passo é calcular a derivada da função. Então, vamos lá. Y' vai ser igual. Ó, regra do quociente. Então, vamos fazer aqui. Ó. A derivada da primeira vezes a segunda. Então, a derivada da primeira é e elevado a x. Então, e elevado a x vezes a segunda, 1 mais x ao quadrado, menos a primeira, e elevado a x, vai ficar, vai ficar e elevado a x mesmo, vezes a derivada dessa que está no denominador, que é 2x, dividido pela segunda ao quadrado. 1 mais x ao quadrado elevado ao quadrado. Ok? Muito bem. Não vou colocar em evidência, não vou fazer nada. Por quê? Porque eu quero substituir o ponto 1 aqui. Ó. Vou substituir o ponto 1. Tá? Então, como é que vai ficar essa conta aqui quando eu substituir o ponto 1? Então, eu vou colocar aqui. Ó. Isso vai implicar que y' aplicado em 1 vai ser igual. No lugar de x, eu boto 1. Então, vai ficar e elevado a 1, que multiplica 1 mais 1 ao quadrado, que é 1, menos e elevado a 1 vezes 2 vezes 1, 2, dividido por 1 mais 1 ao quadrado, 2 elevado ao quadrado. Então, isso daqui vai ser igual, ó, 1 mais 1, aqui, ó, 1 mais 1, 2. 2 vezes e, vai dar 2e. Isso daqui é igual a 2e menos 2e, dividido por 4. Isso daqui, 2e menos 2e, dá 0 sobre 4, que é igual a 0. Então, note que o coeficiente angular da reta é 0, certo? Então, como é que fica a equação? A equação é assim, ó, y menos y0 é igual a m, que multiplica x menos x0, certo? Bom, note que o m é 0, então vou ter y menos o y0. Quem é o y0? O y0 está aqui, ó, é e sobre 2. Então, vou colocar aqui, e sobre 2. É igual a 0, que multiplica x menos 1, que é o x0. Mas essa parte aqui toda vai zerar, né? Então, isso implica o quê? Que a minha reta é y igual a e sobre 2. Olha só, y igual a e sobre 2 é uma constante. Então, essa reta aqui, ela é uma reta horizontal, né? Que é uma constante, então ela é paralela ao eixo x, ok? Vamos fazer o gráfico disso no GeoGebra, só para a gente ter a certeza disso daí. Olha só. A função era y igual a e elevado, era e elevado a x, né? E elevado a x dividido por era 1 mais x ao quadrado, né? Então, vou colocar entre parênteses aqui. 1 mais x ao quadrado. Tá? Olha só. Esse aqui é o gráfico da função. Deixa eu colocar ela mais para o meio aqui. E aí, eu vou marcar aqui o ponto de tangência, que é o ponto 1 e sobre 2, né? E dividido por 2. Que era o ponto aqui, ó. Tá aqui o ponto, esse pontinho A aqui.
certo? E aí eu vou pedir para fazer a reta tangente ao gráfico dessa função nesse ponto. Olha aí como é essa horizontal. E esse valor aqui, ó, y igual a 1,36 é o e sobre 2 arredondado, tá? O valor de e sobre 2 arredondado. Então, eu tenho aqui essa que eu vou colocar de verde aqui, deixa eu mudar a cor dela para verde. Ó, essa reta verde aí é uma reta horizontal que está passando no e sobre 2, né? Então, eu tenho uma tangente horizontal aí, beleza? E com isso, a gente resolveu aí o problema, né? Tá? Eu coloquei aqui também o gráfico, aqui na solução, né? Nós temos exatamente isso daí, ó, o gráfico da função passando no ponto e sobre 2, y igual a e sobre 2. Ok, pessoal? Bom, era isso que a gente tinha preparado para hoje. Qualquer dúvida, você entra em contato comigo aí por e-mail que a gente resolve. Tá bom, pessoal? Então, até a nossa próxima aula. Um abraço.